Uma voz ao fundo ecoa dizendo: Nós perdemos. Ouvem-se grandes estrondos. De repente começam a cair raios roxos por toda parte. O céu inteiro fica com nuvens roxas, e raios atingem uma gigantesca torre, fazendo-a se quebrar. Essas palavras ninguém jamais ousaria dizer, por medo de se tornarem verdade. Nós perdemos, soa a voz novamente. Algumas pessoas estão reunidas, e uma delas diz não acreditar que acabaria assim. Ele sabia que não teria como, mas ainda estava incrédulo. Logo em seguida, um figurante fala para outro personagem que eles devem acabar logo com isso, pois estão lascados mesmo. Son Wukong, que chamarei de Louro Estourado e Maneta, ao ouvir isso, fica puto e diz que não acabou carai nenhum ainda. Ao ouvir isso, um cara com cabeça de cachorro vira-lata diz que o Louro Estourado e Maneta fala demais para quem já está semi-morto. Estourado e Maneta pega mais corda ainda e grita que não está morrendo carai nenhum. Então Hércules, denominado herói do Olimpo, o cabeça de gato do mato, que eu pensei que era um cachorro, fala para o louro estourado que não adianta ele espernear e quer saber se ele vai ter culhão para agir assim na frente dos deuses externos. Maneta dá mais uma xingada, então Cabeça de Gato fala que logo eles serão descobertos, ou talvez já foram. De repente, todos se viram e vem um cara no estilo Pica das Galáxias se aproximando. Seu nome é Kim Yu-won, o protagonista desse zaralho aqui. O Prota vem chegando no estilo. Então o Cabeça de Gato pergunta se o Prota voltou sozinho. O Prota diz que voltou sozinho, que geral foi solado e que ele por pouco não entrou no Vasco também. Um dos figurantes pergunta: Sozinho? Fulano, Ciclano, Beltrano e até Deltrano estão todos no Vasco agora? O Prota confirma com uma voz cheia de angústia: Sim, todos foram pro Vasco. Um deles pergunta qual foi o puto que fez isso. Kim Yuon diz que foi um tal de Caos Tolo. Então o Louro Maneta diz que esse tal de Tolo é um dos deuses externos. O Prota confirma e diz que agora ele tem certeza de que um interno não tem culhões para tancar um externo. Do nada, aparece um cara no estilo bruxo encapuzado e diz: Por enquanto, esse encapuzado é um deus do tempo chamado Cronos. Tá cheio de mitologia essa bagaça aqui. Cronos fala que é necessário voltar para uma linha do tempo antiga. No caso, voltar ao começo e reupar. Mas desta vez, voltar muito mais pica e destroçar geral. Kim Yu-won pergunta para Cronos se ele vai evaporar depois que um deles for para outra linha do tempo no passado. O encapuzado diz que não sabe, mas pode ser um preço justo a se pagar se quiserem voltar ao passado para ficar triplamente mais pica. Então, ele fica de boas caso desapareça. O Prota diz que gostaria de ter finalizado geral dessa vez, mas o bruxo diz que já era. Então o Prota se pergunta se quem vai retornar ao passado será ele. Geral se vira para ele, consentindo, e o bruxo Cronos confirma, dizendo que sim. O Prota diz que Sun Wukong, que é o estourado maneta, é muito pica também. Então por que ele foi escolhido? Então, Louro Maneta fala que o Prota chegou por último quando todos já eram fodões. E mesmo assim, ele alcançou todos os picas rapidamente. Ele é quem evolui mais rápido. Se ele voltar para o passado com todas as memórias, não haverá jaula que segure tal monstro. Ele subiu de forma muito rápida na torre e criou a própria lenda, chegando a estar no mesmo nível dos caras divinos mais overpowers do topo. Maluco, botei fé agora. Cabeça de Gato pergunta para o Prota se ele não se esqueceu de que os seres dos andares superiores têm restrições que impedem certas interferências com os andares inferiores. Que, para mudar a torre, é preciso começar de baixo. E o único capaz disso é o Prota. Outro figurante herói diz que, quando o Prota voltar no tempo, ele será o único que terá as lembranças de agora e que eles não irão reconhecê-lo. Mas não é para ele se importar com isso logo de início. Louro Estourado diz pra ele colocar juízo na cabeça de uns malucos que não sei quem são, que, se não der certo, é para ele passar geral. Outro cara diz que o Prota vai sofrer como um condenado. Então Kim Yu-won responde: Vocês falam pra carai, bicho. O bruxo Cronos joga uma catraca na mão do protagonista. Ele fica pensando que esses caras são muito teimosos e que ele realmente vai comer o pão que o diabo amassou. Então, rapidamente, começam a voar catracas e uns raiozinhos para todo lado. De repente, tudo fica branco. O protagonista acorda e olha para suas mãos. Ah, meu corpo está muito leve. Todos os meus hacks foram desinstalados. Magia, atributos, os carai de asa, sumiu tudo. Que merda, eu não voltei ao passado, ele rebobinou o tempo. O protagonista fica pensando consigo mesmo, obviamente com cara de puto. Logo ele percebe que vai ter que reinstalar todos os hacks do zero outra vez, e fica se perguntando para quando no tempo ele retornou.
Antes que o prota conclua o raciocínio, toma! Do nada, um figurante solta um tubo de direita na tábua da cara do prota. O figurante fica todo se achando, perguntando o que o prota achou da lapada na cara. Kim Yu-won fica se perguntando quem diabos é esse maluco, então vê que o cara é de uma escola chamada Cheongseol. Ele se lembra de que era um estudante dessa escola há muito tempo, mas não consegue lembrar o nome do figurante. O figurante vem com outra pancada para dar na cara do prota, dizendo para ele prestar atenção. Mas Kim Yu-won se esquiva facilmente enquanto pergunta se era hoje ou amanhã. O figurante fica sem entender nada. Então o prota pergunta para ele que dia é hoje e diz que se ele responder rápido, será perdoado pelo murro barrela que deu nele. O figurante fica puto e avança no prota, perguntando se ele ficou maluco. Então toma, uma de leve na boca só para te orientar. Vemos um ketchup gratificante voando pelo ar. Uma voz tenebrosa e lenta soa. Sexta-feira, 31 de dezembro, 3 horas da tarde. 9 horas até o começo do tutorial. Vamos começar.